Você sabe o quanto de imposto você paga aqui na Inglaterra? Você também tem a sensação de que quanto mais a gente trabalha, menos a gente recebe? Você às vezes se pergunta, meu Deus, por que esse tanto de desconto no meu salário? Pois é, essa é a pergunta de muitos e hoje eu tô aqui para poder explicar um pouquinho para vocês sobre alguns impostos que nós pagamos. Carla Clavin, sou contadora aqui em UK e hoje eu vou estar explicando para vocês alguns dos impostos básicos que nós pagamos aqui em UK e que muitas vezes a gente nem sabe o que é que a gente está pagando, não é verdade? A autoridade responsável por coletar os impostos aqui é o HMRC, que é o Her Majesty Revenue Custom. Esse dinheiro coletado, ele é para setores públicos como saúde, transporte, educação. Então, o imposto que você paga depende do valor que você recebe. Quanto mais a gente recebe, mais a gente paga. Até 12.570 libras aqui na Inglaterra, você é isento de pagar qualquer tipo de imposto. E isso é para todas as pessoas. Então, nós começamos a pagar imposto a partir do momento que a gente recebe acima desse valor. E os valores são: se você recebe até 12.570 libras, você não tem que pagar nada, que é o personal allowance, né? Se você recebe entre 12.571 libras até 50.270 libras, esse é conhecido como Basic Rate e você vai pagar 20% sobre esse valor. Se você recebe acima disso, no caso, entre 50.271 libras até 150.000 libras, você vai estar pagando higher rate, que aí é 40% desse valor, e o additional rate, que é quando você recebe acima de 150.000 libras, que no caso você vai estar pagando 45%. Esses valores é por ano, certo? Então não é por mês, é por ano. Então é calculado por ano, quanto você recebe por ano. Algo que às vezes é um pouco confuso é o seguinte: as pessoas, né, às vezes me fazem esse tipo de pergunta. Carla, então significa que se eu ganhar 55 mil por ano, certo? Eu vou estar pagando 40% em cima desse valor todo que eu tô recebendo? Não, você vai pagar 40% no valor que você receber acima de 50.270 libras, certo? Desse valor para baixo seria os 20% e desse valor acima que você começaria a pagar os 40%. Vou estar dando um exemplo para vocês. Se você recebe 60.000 libras por ano, que é 5.000 libras por mês, que é um salário muito bom aqui na Inglaterra, certo? Então, as primeiras 12.570 libras são isentas, você não paga taxa, é conhecido como personal allowance e é oferecido para todos, certo? 37.700, que no caso seria até inteirar 50.270 libras, certo? Então, 37.700 você vai estar pagando 20% de taxa. E o restante até inteirar os 60 mil, que seria 9.730 libras, você estaria pagando 40% de taxa. Então, esse valor é cobrado em cima do seu income, né? O seu salário, o quanto você recebe por ano, e ele é dedicado para setores públicos. Porém, existe outros impostos também que você vai estar pagando. No caso, é o National Insurance Number. Esse National Insurance Number, ele é voltado para sua pensão. Então, pensão, licença maternidade, certo? Então, esse dinheiro vai voltar para você, tá bom? E esse valor, e esse National Insurance Number, ele é cobrado por classes. Então, às vezes, você paga mais do que uma classe de National Insurance Number, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, se você recebe até acima, no caso, de 6.515 libras por ano, você vai estar pagando o classe 2 de National Insurance Number, que é 3 libras e 5 por semana. Lembrando que isso é para trabalhadores autônomos. E também, para trabalhadores autônomos, tem o classe 4, que é que se os seus lucros for acima de 9.569 libras até 50 mil, você vai estar pagando 9% desse valor para o seu National Insurance Number, certo? E quando você recebe acima disso, aí no caso é 2% sobre os lucros, né? O que você receber acima disso. Se você é empregado ou registrado, aí já é diferente. Aí você vai estar pagando o classe 1. O classe 1, ele é 12%, certo? Se você recebe entre 184 a 967 libras por semana. Então, se você recebe entre esses valores por semana, você paga 12%
né, de National Insurance Number, que é para tua aposentadoria. E se você recebe acima disso, aí no caso você vai estar pagando 2% nesse valor, certo? O que você receber total. Essas taxas, elas é cobrada em cima do seu tax code. Se você trabalha como registrado e também tem um self-employed, pode ser que você pague mais do que uma classe de National Insurance Number, tá bom? Vai depender muito do seu tax code. Esse tax code, ele é feito pelo próprio HMRC e enviado para nós. Então, ele leva uma série de fatores, né, para ser criado. E uma coisa que, assim, uma dica que eu dou para vocês, se vocês notarem que a sua taxa tá muito maior, muito acima desses valores que eu estou falando para vocês, é bom vocês ligarem no HMRC e conferir se esse tax code de vocês está correto. Porque muitas vezes vocês estão pagando mais taxa por esse código que está errado. Eu vou dar um exemplo do meu marido. Ele trabalhava um trabalho full-time, e aí ele saiu e conseguiu outro trabalho full-time. Só que o HMRC pensou que ele só tinha conseguido outro trabalho, então ele mudou o tax code dele e colocou como se ele tivesse 2 trabalhos, certo? E aí ele começou a pagar muita taxa. E a gente, né, e depois, tipo assim, 4 meses que eu falei, peraí, mas que tanto de taxa é essa que você tá pagando? E daí nós ligamos ao HMRC. Realmente o tax code dele estava errado, estava como se ele tivesse registrado em 2 trabalhos, certo? Então ele estava pagando muito mais de taxa e muito mais de National Insurance Number. E aí eles consertaram e eles devolveram esse dinheiro que ele pagou a mais. Então, assim, às vezes o que acontece? Você muda de trabalho e a pessoa, o teu outro trabalho antigo, eles não deram baixa ali que você saiu. Então, você fica como se estivesse trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo e com isso a sua taxa aumenta. Não tem como a gente falar qual é o tax code que você usa, aí no caso tem que ser realmente com o próprio HMRC, mas quando você liga para eles, eles vão fazendo todas as perguntas e eles veem, não, realmente tá errado, você só tem um trabalho, ou você tem 2 trabalhos, então assim, aí vai depender muito de fatores, até mesmo idade é acrescentado nisso aí, então tipo, é assunto para muita coisa. E se não bastasse, tem também os planos de pensão privados, né? Uma empresa bem conhecida aqui na Inglaterra é o Nest. Só que esses planos, gente, vale muito a pena. Por quê? Você põe uma quantidade de dinheiro, a empresa que você trabalha, eles são obrigados a colocar, tipo assim, um top-up em cima daquele dinheiro pra tua aposentadoria. Exemplo, eu coloco 50 libras por semana, então, tipo, 50 libras do meu salário toda semana sai para esse plano de pensão privado, certo? A companhia que eu trabalho, eles são obrigados a fazer o top-up, então eles são obrigados a colocar mais 50 libras ali. Então, na verdade, eu tô colocando 50 libras na minha pensão, porém eu vou estar recebendo de volta 100 libras. Assim, esses planos, né, privados de pensão valem muito a pena, porque é um retorno muito legal e também a gente não pode depender só do sistema de pensão, né, do governo. Acho que em qualquer lugar do mundo isso não funciona. É muito pouco e assim, a gente quando quer, né, que a gente imagina, a gente quer aposentar para aproveitar a vida, não ter que pensar em trabalho, mas ter o dinheiro suficiente pra gente poder fazer essas coisas, não é verdade? Eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre pensão aqui em UK, então fique ligado, não perca, e eu tenho certeza que assim, vai ser bom, porque é algo que eu também sempre tive muita dúvida, e então vai ser bom eu estar explicando para vocês também como é que funciona. Então, resumindo o nosso vídeo, né? Quanto mais a gente recebe, mais a gente paga. Se você trabalha registrado, não tem muita coisa que você possa fazer, no caso, para estar diminuindo, né, essas taxas. Porém, se você trabalha autônomo, existem várias maneiras que você pode estar reduzindo legalmente, né? Várias maneiras legalmente que você pode sim estar reduzindo essas taxas. E eu vou também estar fazendo um vídeo para vocês explicando maneiras como a gente pode reduzir essas taxas. E eu espero ter esclarecido para vocês algumas dúvidas. Espero que agora vocês entendam mais ou menos para onde esse dinheiro foge, escapole. Sempre que possível eu vou estar trazendo vídeos, dicas para vocês entenderem um pouquinho como funciona aqui na Inglaterra, como funciona todo o sistema de taxa. Também vou estar falando sobre Student Finance, quem quer estudar aqui na Inglaterra, fazer uma faculdade, como funciona. Então fique ligado porque eu tenho muito conteúdo super legal, super interessante para você.